Glória a Deus, aleluia. Neemias capítulo 5 a seguir. Hoje a gente vai trazer 2 capítulos, tá bom? De Neemias capítulo 5 e capítulo 6, para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, meus irmãos? Se você nunca aceitou, aceita Jesus. Você que está precisando de fazer uma nova aliança com Deus, faz uma nova aliança com Deus e fique na fiação de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Irmãos, Deus é tão bom por nós. Olha esse ar puro que Deus nos concedeu. Aleluia, respirando esse ar puro, glória a Deus, muito bom. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia. Então se levantou um grande clamor do povo e de 2 mulheres contra os judeus, seus irmãos, aleluia. Pois havia alguns que diziam: nossos filhos e nossas filhas somos muitos, que isso nos dê trigo para que comamos e vivamos. Aleluia. E também havia os que diziam: estamos empenhando os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas, para que conseguirmos trigo diante essa forma. Aleluia. E havia ainda outros que diziam: temos tomado dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre os nossos campos e as nossas vinhas. Aleluia. Aleluia. Ora, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como os filhos deles. E eis que estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois outros têm os nossos campos e nossas vinhas. Aleluia. E, ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me indignei. Aleluia. Glória a Deus. Então consultei comigo mesmo, depois contendi com nobres e com os magistrados, e disse-lhes: estai tomando juntos cada um de seus irmãos, e ajuntei contra eles uma grande assembleia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E disse-lhes: nós, segundo as nossas poses, temos resgatado os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações. E vós venderíeis os vossos irmãos, ou seriam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Glória a Deus. Disse mais: não é bom que fazeis. Porventura não devieis andar no temor do nosso Deus? Por causa do opróbrio dos povos, os nossos inimigos. Aleluia. Glória a Deus. E também eu, meus irmãos e meus moços, lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos, peço-vos esse ganho. Aleluia. Glória a Deus, que instituíres hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também acendeste a parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que deles tendes exigido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então disseram: nós o restituiremos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizem. Então, chamando os sacerdotes,
filho jurar que faria conforme prometeram. Aleluia. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus da sua casa e do seu trabalho todo homem que não cumprir essa promessa, assim mesmo seja ele sacudido e despojado. E toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a sua promessa. Aleluia. Glória a Deus. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus da sua casa e do seu trabalho todo homem que não cumprir essa promessa, assim mesmo seja ele sacudido e despojado. E toda a congregação disse: amém. E louvaram. Olha só. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus da sua casa e do seu trabalho todo homem que não cumprir essa promessa, assim mesmo seja ele sacudido e despojado. E toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a sua promessa. Aleluia. E além disso, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Aleluia. Aleluia. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe o pão e vinho e, além disso, 40 ciclos de prata e até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa dos temor de Deus. Aleluia. E também eu consegui na obra desse muro, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Sentavam-se à minha mesa sempre 50 homens dentre os judeus e os magistrados, além dos que vinham ter conosco dentre as nações que estavam ao redor de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ora, o que se preparavam para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também se preparavam aves e, de 10 em 10 dias, provisão de toda a qualidade de vinhos. Todavia, nem por isso exigiam o pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era pesada. Aleluia. E lembra-te de mim para teu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito em prol desse povo. Aleluia. Esse foi o capítulo. Aleluia. Capítulo 5. Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 6, para a honra e glória. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Jesus. O Deus de Israel, de Isaque. Aleluia. E de Jacó. Neemias capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o Arabe, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu já tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Aleluia. Glória a Deus.
E Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias da planície de Ouro. Eles, porém, intentavam fazer-me mal. Aleluia. E enviei-lhes mensageiros a dizê-lo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixaste e for convosco? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Do mesmo modo mandaram dizer-se 4 vezes, e do mesmo modo lhes respondi. Aleluia. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão. Aleluia. Na qual estava escrito: entre as nações se ouvi, e Gesem e diz, que tu e os judeus tentai voltaros. Por isso tu está edificando muros, segundo se diz, que eles fazem-te rei neles. Mas vamos repetir, né, irmãos? Na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem diz, que tu e os judeus tentai voltar-vos, e por isso tu está edificando o muro, e segundo se diz, queres fazer-te rei deles. E que constituíste profetas para proclamarem a respeito de ti em Jerusalém, a rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor. Então mandei dizer-lhe de todo o que disse, pois a nenhuma sucedeu, mas tu mesmo inventes. Aleluia. Pois todos eles nos procuravam aterrorizar, dizendo, as suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará, mas agora, por Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia. E fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Neitabe, que estava em recolhimento. E disse ele, ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as suas portas, pois virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu, porém, respondi, um homem como eu fugiria, e que em aqui, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. Aleluia. E percebi que não era Deus que o enviava, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o havia subornado. Aleluia. Eles o subornaram para me aterrorizar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem de que me infamar e assim recuperassem. Aleluia. E lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias,
e dos demais profetas que procuravam aterrorizar. Aleluia, Senhor. Eu creio, meu Pai. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Aleluia. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos essa obra com o auxílio do nosso Deus. Aleluia. Além disso, naqueles dias, o nobre de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Aleluia. Glória a Deus. Pois muitos em Judá estavam negados a ele por juramento, por serem genros de Secanias, filho de Ará, e por haver seu filho Joanã casado com a filha de Mesulão, filho de Beretes. Aleluia. Também as boas ações dele contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Tobias, pois escrevi a carta para me aterrorizar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos repetir. Também as boas ações dele contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Tobias, pois escrevi a cartas para me atemorizar. Aleluia. Esse foi o capítulo. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6. Aleluia. Neemias capítulo 6. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, acabamos de ouvir, Pai, 2 capítulos da Bíblia, Senhor, nesse dia, que o Senhor possa fortalecer a minha fé, Pai, a cada dia mais e mais, Senhor. Você possa fortalecer a fé desse irmão, dessa irmã que está nos acompanhando, Pai, aqui através do canal Diário de um Deficiente Visual, Senhor. Deus abençoa todos os inscritos desse canal, Senhor. Deus, que essas pessoas, Pai, venham a ser fortalecidos na fé. Aleluia, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, continuar com suas mãos estendidas, Senhor, sobre a família, Pai. Nós estamos, Senhor, com mais de 20 mil seguidores aqui nesse canal, Pai, porque eles confiam, Pai, na promessa de Deus, porque, Senhor, eles estão aqui ouvindo nossas orações, eles estão aqui, Pai, para ouvir a palavra do Senhor. Deus, abençoa esses inscritos do canal, Senhor. Deus abençoa essas pessoas, abençoa esses irmãos, esses jovens. Eu não sei quem é que está inscrito, Pai, mas são 20 seguidores, Senhor. 20 mil seguidores, Senhor. Deus abençoe esses 20 mil seguidores do canal Diário de um Deficiente Visual, Pai. Não são só 20 pessoas, são 20 mil seguidores aqui nesse canal Diário de um Deficiente Visual. 20 mil, mais de 20 mil seguidores. Abençoa eles, meu Pai. Abençoa, Senhor. Deus, que essas pessoas venham a continuar fortalecido na fé, Pai. Deus, estenda suas mãos poderosas, Senhor, sobre essas pessoas que estão inscritas aqui nesse canal, Pai. Aleluia, Senhor, que esse canal possa alcançar mais e mais pessoas, que mais e mais pessoas venham a ouvir a sua palavra aqui através do canal Diário de um Deficiente Visual. Pai, abençoa essas pessoas, Senhor. Pai, abençoa os inscritos do canal Diário de um Deficiente Visual, Senhor. Continua, Pai, com as suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a minha alma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, que Jesus abençoe a todos vocês. Esse foi o conteúdo de hoje, 2 capítulos, né? Aleluia, glória a Deus. Capítulo 5, capítulo 6, nesse dia, né? Então amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus.
E você que não é inscrito ainda, se inscreve, né? Faça parte dessa família Diário de um Deficiente Visual. Amém? E não se esqueça de você ativar o sininho para você receber todas as notificações do canal. Amém? Amanhã estamos de volta.